Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem? Bom, nós estamos aqui realizando a correção da atividade da aula passada, né, sobre que foi a leitura e interpretação textual do resumo, certo? Vamos aí então à correção, pegue os seus cadernos, quem respondeu nos cadernos, pegue seus livros, quem respondeu nos livros, vamos aí à correção comentada. Vamos lá? Bom, a atividade começa na 197, desculpa, 197. Ok? E traz assim. Em relação ao texto original, o resumo apresenta algumas características básicas. Analise as afirmações abaixo e, em seguida, assinale aquela que não diz respeito aos resumos. A. Os resumos são textos em que as informações apresentadas do texto original são ampliadas. Letra B. Nos resumos, a intenção maior é condensar o máximo de informação possível colhidas no texto original. Letra C. Naturalmente, os resumos são menores que o texto original. Letra D. Para resumir um texto, é necessário selecionar suas informações mais relevantes. Bom, na letra E, os resumos devem contar com uma linguagem clara e direta. Vocês vão perceber, e analisando essas letras, que todas estão corretas com relação a resumo. A gente quer aquela que não está correta, que não diz respeito. Letra A, porque na letra A diz que os resumos são textos, em que as informações apresentadas no texto original são ampliadas, ao contrário, são reduzidas. Primeira questão, letra A, ok? Segunda questão. Considerando as informações presentes no texto, analise as afirmações abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso. A. O Parque Nacional do Iguaçu possui fauna e flora muito ricas, verdadeiro. B. O parque é protegido por lei federal e administrado pelo IBAMA, por isso não enfrenta qualquer perigo preocupante, falso. C. Muitos animais e plantas do parque enfrentam o perigo de desaparecer completamente, verdadeiro. D. A extração clandestina ameaça a flora do parque, verdadeiro. E. Caçadores clandestinos representam um grande perigo para os animais do parque, verdadeiro. F. O parque foi incluído na lista de patrimônio mundial em perigo, aparentemente sem motivo, falso. E G. O Parque Nacional del Iguaçu, na Argentina, possui uma área de 55.000 hectares. Verdadeiro. Como é que ficou? Verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso e verdadeiro. Confere aí. Terceira questão. Agora, releia o terceiro parágrafo do resumo e responda as questões propostas. Várias medidas têm sido adotadas para preservar o parque por meio de seu plano de manejo, como a tentativa de controlar a qualidade da água. O plano determina a diminuição do trânsito de veículos e da faixa de domínio das estradas e a instalação de rede de alta tensão subterrânea, além do fechamento definitivo da estrada que cruza o parque. Vamos lá. Letra A, na outra página, diz assim. Cite 4 medidas que têm sido adotadas para proteger o parque. São elas: a tentativa de controlar a qualidade da água, a diminuição do trânsito de veículos e da faixa de domínio das estradas, a instalação de rede de alta tensão subterrânea e o fechamento definitivo da estrada que cruza o parque. São 4 medidas adotadas. Vocês vão copiá-las aí, certo? Letra B. Substitua a palavra definitivo por outra equivalente. Uma sugestão é permanente, que tem o mesmo sentido que definitivo, certo? Letra C. Produz um resumo desse parágrafo. Esse parágrafo que a gente leu aí agora, vocês vão produzir um resumo e esse resumo foi pessoal, tá, gente? Quarta questão. Como vimos no artigo O Parque Nacional do Iguaçu, a reserva apresenta fauna e flora extremamente ricas. Pensando nisso, responda. Letra A. No artigo, há uma vasta referência à fauna e à flora do parque,
Como essa referência é feita no resumo? Bom, no resumo não há exemplos de animais e vegetais, como há no artigo original. Aí você vai colocar que no resumo não há exemplos de animais e vegetais, certo? Letra B. Transcreva do segundo parágrafo do resumo a palavra utilizada para se referir aos animais e vegetais que habitam o parque. A palavra é espécies, ok? Letra C. Essa palavra tem um sentido geral ou específico? Geral, não é verdade? 199, quinta questão. Nos resumos, uma das maneiras de sintetizar as informações consiste em utilizar hiperônimos. Para quem não se lembra, já estudou esse assunto, hiperônimos é quando você define aí um conjunto, espécies de seres, de coisas, de objetos, denominando-os de uma forma só. Isso é hiperônimo. Por exemplo, como você viu na questão anterior, ao se referir aos animais e vegetais que habitam o parque, foi utilizada a palavra espécies, ou seja, um hiperônimo. Pensando nisso, responda. A. Que hiperônimo foi utilizado no primeiro parágrafo do resumo para evitar a repetição da palavra caminho, trocou caminho pela palavra trajeto, certo? Letra B. Já no segundo parágrafo, que hiperônimo foi utilizado para evitar a repetição do termo parque? A reserva, que teve o mesmo sentido. Letra C. Agora, analisando o penúltimo parágrafo do resumo, responda. A palavra veículos foi empregada como hipônimo ou hiperônimo? Gente, se hiperônimo é uma palavra que tem sentido geral, hipônimo é uma palavra que tem sentido específico, certo? Nesse caso, veículos é hiperônimo. Por que veículos é hiperônimo? Porque eu pego e eu posso pegar Fusca, Kombi, caminhão, moto, carro e colocar todos em um pacote só e chamá-los de veículos. Ou seja, a palavra veículos é um hiperônimo, certo? Bom, essa foi a correção da atividade. Caso vocês tenham tido alguma dúvida em relação à correção, não entenderam o porquê de tal resposta, responderam muito diferente e querem saber se está correto ou se está errado, qualquer dúvida em relação à atividade, pode me chamar no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Tá ok? Então, a gente se vê logo mais na aula de conteúdo de hoje. Até lá!